é jornalista, diretor adjunto do Polígrafo, que podemos encontrar todas as semanas na TSF e também na SIC. Tem uma carreira de mais de 20 anos dedicada ao jornalismo de investigação e à análise política. Passou pelas redações de publicações como o Independente, a Sábado, o Jornal Económico e tem colaborações publicadas em órgãos de comunicação social como o Público, o Exame, o Fact Magazine em Londres e o Ponto Final em Macau. É licenciado em jornalismo, pós-graduado em Direitos Humanos e mestrando em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Acaba de lançar um novo livro, chama-se Os Políticos São Todos Iguais, Assalto à Democracia pelo Culto do Videopopulismo, editado muito recentemente pela Manuscrito. E é, obviamente, o convidado desta semana do É a Comunicar, que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar, que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Gustavo, muito obrigada desde já por aceitar Olá. aqui a visita ao É Comunicar, que nos entendemos. Começa um pouco pelo seu percurso, Gustavo. O que é que o levou ao jornalismo? Sobretudo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sobretudo a capacidade ou a necessidade de escrever e sendo o jornalismo muito ligado a esse impulso que sempre tive para escrever e necessidade mesmo de contar histórias, acabei por encontrar no jornalismo uma forma de expressar essa minha vocação, diria assim. Com muitas dúvidas, quando se escolhe a carreira aos 18 anos não se faz ideia do que se pretende fazer mais tarde, e sobretudo também não somos a mesma pessoa aos 18 que somos depois mais tarde. Há ali há mudanças muito profundas ali naquela idade, mas aos 18 tive que decidir e decidi jornalismo e não estou arrependido. Certo. E ao longo da sua carreira, Gustavo, passou já por várias redações, também com experiência a nível internacional, fazendo aqui um pulo muito grande entre estes mais de 20 anos, e estando hoje no cargo que está, como diretor adjunto do Polígrafo da SIC. Como sabemos, é um segmento de informação que se dedica ao fact-checking, à verificação de notícias. Alguma vez imaginaria que teríamos um formato, o Gustavo mais novo, quando começou ali no jornalismo, alguma vez imaginaria que iríamos ter um formato jornalístico deste género? Não, de todo. Aliás, quando eu iniciei o curso de jornalismo, claro que já existia internet, mas não estava desenvolvida desta forma. Era uma coisa muito diferente. Quando eu comecei a trabalhar em jornais, as edições digitais de jornais ainda eram muito básicas, em que se metiam 5 ou 6 notícias na página e, portanto, o espaço nobre era a edição em papel. Não havia ainda uma aposta tão grande no digital. E as próprias redes sociais praticamente ainda não se tinham tornado no que se tornaram depois muito, muito rapidamente. E este formato de fact-checking está muito associado a essas transformações muito grandes que ocorreram nestes anos, sobretudo na forma como as pessoas, a maior parte da população, passou de se informar essencialmente por meios de comunicação tradicionais, por jornais, estações de televisão, etc. E passou para as redes sociais, onde há vários problemas, mas há um problema mais evidente de que nivela todo o tipo de informação como se tivesse o mesmo rigor e prestígio e valor informativo. Portanto, um blog anónimo de alguém que não sabemos quem é e que nem sequer é responsabilizável, por vezes tem informação com maior destaque, ou pelo menos ao mesmo nível de jornais centenários, com prémios Pulitzer e com
com prestígio e, sobretudo, trabalho assinado e responsabilizável até através do código deontológico e tudo mais. E isso criou uma desordem informativa que temos deparado nestes últimos anos, que levou à necessidade de transportar algo que já existia no jornalismo, porque o jornalista, ao produzir uma peça, tem de fazer fact-checking, não é? Isso já existia. Mesmo ao nível de jornalismo com maiores recursos, por exemplo, os principais jornais e revistas norte-americanas, sempre existiu um departamento de fact-checking para verificar aquelas investigações mais sensíveis que pudessem dar aso a processos judiciais por causa de eventuais erros factuais. Sempre existiu esse departamento interno de fact-checking, quase como um departamento jurídico, em que também algum jurista revê artigos ou investigações à procura de coisas que poderão não estar bem escritas, ou bem defendidas, ou bem consolidadas. E então esta desordem informativa obrigou a pegar nesse formato de fact-checking e a transportá-lo para publicações de jornalismo cá fora, não é? Para tentar intervir sobre essa desordem e criar algumas referências no meio de todo este fluxo de informação que todos os dias consumimos nas redes sociais e que também levam a determinadas campanhas organizadas de desinformação e todos estes problemas que temos visto. Basicamente foi isso que tem acontecido e que ainda nos estamos a adaptar a esse fenómeno, não é? Exatamente, acredito que sim. O formato em si, e pegando aqui no caso do polígrafo, parece estar a funcionar bastante bem no sentido da receptividade das pessoas. É um programa que tem informativo, que aparece, é um segmento no Jornal da Noite, portanto, mas que tem bastante, corrijam se estiver enganada, mas está a ter bastante receptividade. Como é que vocês fazem para, ou seja, são muitas mensagens a poderem ser avaliadas no polígrafo, ou seja, muitos conteúdos e muitas notícias, deve ser muito desafiante filtrarem as que entram em cada semana no programa. Nós temos a parte do programa semanal televisivo, que é uma coisa quase única ao nível mundial, porque há muitos jornais de fact-checking, mas poucos têm programas de televisão e este formato televisivo foi muito inovador. Iniciámos em 2019, é líder de audiências desde então, portanto já com 6 anos que demonstra interesse das pessoas e o formato não se esgotou. Aliás, em determinadas vertentes até aumentou a pertinência deste tipo de trabalho. Temos, no entanto, a base do projeto, que é o jornal, e isso, todos os dias publicamos artigos, e, portanto, o programa televisivo acaba por ser uma síntese, por vezes, e com conteúdos exclusivos também. Também temos agora um novo programa radiofónico na TSF, portanto, também uma parceria, e não nos cingimos a verificar publicações nas redes sociais e essa é uma parte do nosso trabalho. A outra parte também é verificar declarações de dirigentes políticos e declarações relevantes da cena política portuguesa. Também verificamos se são verdadeiros ou falsos e, portanto, esse trabalho também é feito de forma muito, muito sistemática. Portanto, neste momento o polígrafo está então, portanto, no segmento do Jornal da Noite da SIC uma vez por semana, está no online, certo? Em polígrafo.pt, e então esta novidade da parceria em rádio. É isso, são as três plataformas, digamos assim, que neste momento estão que o Gustavo coordena. Coordena, pronto, é uma equipa, não quereria dizer que coordena. Ia falar sobre o efeito. O efeito, apesar de sermos muito apoiados e termos muita audiência e leitura, portanto, teve um impacto grande na sociedade portuguesa, eu acho que, apesar disso, e também vendo o que aconteceu nos Estados Unidos e está a acontecer,
há uma grande polarização nas sociedades, e isto também com a dinâmica dos algoritmos e das próprias campanhas de informação, isto cria muito uma divisão muito grande na sociedade entre os prós e contras e quem está de um lado e do outro, o que leva a que muitas vezes o polígrafo só seja apreciado quando está do nosso lado. E depois, por vezes, cria situações estranhas de pessoas que criticam e dizem que não somos credíveis e tudo mais, e passado 5 minutos, porque o polígrafo verifica algo que vai de encontro ao que essa pessoa pensa, então já somos apresentados como uma referência por essa mesma pessoa e a prova de que ela tinha razão. Isto acontece sistematicamente e dos dois lados. Ou É um seja, pouco também há uma polarização do sentimento em relação ao polígrafo, certo? sim, chega a ser muito, muito difícil lidar com esse tipo de situações em que pessoas em um minuto estão a dizer que nós não temos credibilidade nenhuma e que somos isto e pagos e avançados e não sei o quê, são mentiras, e passado 5 minutos, porque publicamos um artigo que vai de encontro ao que essa pessoa já pensa ou defende, essa mesma pessoa já nos está a defender como referência e a apresentar um artigo nosso como a prova de que tinha razão perante outras pessoas. Mas isto é só uma ilustração desta polarização enorme ao nível político e social, que depois cria dificuldades de comunicação e de conversa entre as pessoas, um pouco a puxar ao contexto e tema deste podcast, e leva as pessoas a não terem adversários políticos, mas inimigos políticos, e depois situações mais problemáticas quando envolvem questões de saúde e questões de ciência e sobretudo durante a pandemia e relativamente às vacinas, que colocam grandes problemas ao nível social, e que é difícil resgatar essas pessoas daquela espécie de loophole onde se enfiaram de desinformação e fake news sobre esses temas, que levam, por exemplo, a que tenhamos novamente surtos de sarampo nos Estados Exatamente. Unidos. Porque na verdade toda esta polarização e a forma como a desinformação é cada vez mais crescente e cada vez mais se instala, tem muitas consequências na organização da sociedade, ou seja, de todos nós enquanto sociedade, e que depois se repercute ao nível político, ao nível da saúde, ao nível de uma série de decisões que nós tomamos no dia a dia, que são baseadas nas percepções que temos sobre os temas, não é? E, portanto, e como essas percepções têm como base a informação ou as notícias, muitas delas fake news, há aqui um ciclo vicioso muito, muito complexo. O Gustavo dedica-se há bastantes anos ao jornalismo de investigação também, portanto, como é que se coaduna o jornalismo de investigação, que requer tempo, requer fontes, requer ponderação, com esta necessidade cada vez mais rápida de fazermos análises sobre as análises das análises das análises, ou seja, há muitas pessoas também a emitirem opiniões, muita informação a circular sobre o mesmo tema. Como é que o Gustavo se sente neste momento? Como é que é ser jornalista nesta sua área, em concreto? Eu não quero. Tento sempre evitar parecer muito pessimista e dizer que isto vai tudo correr mal, isto está tudo péssimo e etc. Portanto, numa perspectiva otimista, eu acho que o ideal é a diversificação e haver espaço para tudo. Portanto, o que me preocupa não é que haja uma componente de jornalismo mais rápida e ao segundo e que tenha aquele frenesim todo de estar sempre na atualidade e na espuma do dia e com uma velocidade estonteante, desde que depois também haja a outra parte que é até mais me agrada. Aliás, eu, quando trabalhei no Jornal Económico, cheguei a criar um suplemento, uma espécie de secção no site dedicado ao slow journalism, portanto, o jornalismo lento. Não era tanto
ou não era exclusivamente de investigação, mas por vezes eram trabalhos que demoravam mais tempo a produzir e a respirar e a pensar. Portanto, era o mesmo conceito de jornalismo lento, cuja não inventei, há uma referência ao nível internacional, pelo menos na minha altura, que era uma revista chamada Delayed Gratification, portanto, que era uma referência do slow journalism, que eu tentei fazer ali no Jornal Económico. Não correu muito bem, mas foi uma tentativa. Portanto, eu não sou contra a rapidez e aquele frenesim, desde que também haja espaço e possibilidade de fazer jornalismo lento e de investigação e coisas mais consolidadas e com mais tempo. Sublinhando por cima disto tudo que nós dependemos muito dos leitores e de quem consome e das pessoas. Portanto, quando um jornal fecha ou quando um formato jornalístico não tem forma de continuar e não é sustentável, é porque as pessoas não contribuem ou não se interessam por isso, ou porque se calhar consideram que a informação gratuita que encontram noutros sítios tem o mesmo valor, e portanto também isso é muito o efeito do que as pessoas querem, consomem e procuram. Mais pessoalmente, embora com muitas dificuldades ao longo de anos e anos, acabei sempre por conseguir ter algum tempo para fazer investigação e coisas que implicassem mais recursos e um jornalismo mais lento. Embora tenha que fazer também o rápido, e no polígrafo também temos que ser rápidos, por exemplo, em debates e entrevistas temos praticamente que acompanhar em direto e tentar verificar logo na altura. Mas lá está, desde que haja diversidade e que não se acabe com o jornalismo de investigação e mais lento, eu acho que é positivo. Há oferta de tudo e as pessoas consomem o que preferem. Exatamente, é isso. Esperando nós que consumam cada vez mais o jornalismo mais ético e aquele que, enfim, que responde a todas as perguntas e que analisa o maior número de perspectivas possível sobre os mesmos, sobre o tema, porque o jornalismo, uma notícia é sempre um fragmento da realidade, não é? Portanto, e quanto menos esclarecida for, ou quanto menos espaço houver, ou quanto menos tempo houver, mais difícil é passar informação de uma forma eficaz, com o desafio de as pessoas dedicarem tempo a consumirem essa informação e valorizarem o trabalho dos jornalistas, que é um pouco isso que talvez seja urgente resgatar, não é? A valorização do trabalho que os jornalistas fazem para a democracia, para a nossa vivência em sociedade, não é, Gustavo? Sim, mas eu já desisti um pouco de fazer essa pedagogia porque isso não resulta bem perante as pessoas. Eu acho que quando as pessoas nos ouvem dizer isso e tentar dar importância ao jornalismo, acho que as perdemos. Portanto, terão que ser, se calhar, as pessoas a perceber por elas próprias e a distinguir boa informação de má informação, a importância disso para a saúde democrática. E por vezes também é difícil, só para dar uma imagem da desordem e por vezes da bizarria, nós no Polígrafo encontramos muitas vezes publicações nas redes sociais de casos sobre de corrupção ou coisas que se descobriram, e muito com aquela mensagem de isto os jornalistas não mostram, ou não vai ver isto nos órgãos de comunicação social tradicionais, e a não esconder e a censurar isto. E na maior parte das vezes isso são investigações de jornalistas e que viram em jornais, precisamente. E, portanto, estão a colocar isso depois ali nas redes sociais. Como se não tivesse tido origem jornalística. Sim. E se calhar, se deixassem de existir jornalistas, se calhar perceberiam o que é um mundo sem jornalismo. Porque todos esses casos, na maior parte das vezes, vêm diretamente de investigações jornalísticas. E isso é difícil
é difícil até de comunicar com esse tipo de publicação e mensagem, porque é estranho, é bizarro, não é? Por vezes está lá o próprio artigo de jornal em que se baseia a história, mas estão a acusar-nos de nos termos vendido e escondido o que alguém fora desse mundo compurcado do jornalismo descobriu e revelou nas redes sociais. E isso é complicado de contrariar. Portanto, e vemos isso todos os dias. E parece quase uma missão impossível e com algum nível de esquizofrenia quase, não é? Na forma como as pessoas falam dessa informação, enfim, realmente é complexo. Gustavo, em relação ao populismo, nós vivemos em Portugal até um determinado momento com a ideia de que, ao contrário do que estava a acontecer noutros países, que Portugal é como se estivesse ali algo imune a este fenómeno. A verdade é que isso não aconteceu. A partir de quando é que começou ali a perceber que jornalisticamente falando e da experiência que tem, que o populismo se estava a instalar que afinal vinha aí, que vinha para Portugal, que se iria instalar e que ganhou a proporção que ganhou? Como é que acompanhou este processo? Agora indo aqui um bocadinho mais à temática do livro e do trabalho de investigação que fez. Pronto, o livro era inicialmente, eu comecei este projeto em 2018, no verão de 2018, e inicialmente era um alerta e, sobretudo, uma tentativa de avisar as pessoas de que essa imunidade era ilusória e de que havia condições concretas em Portugal para que esse tipo de projeto pudesse se ingrar, quando ainda não existia sequer o Chega, e também com base num artigo que escrevi na altura para o Jornal Económico, em que desenvolvia e identificava algumas dessas vulnerabilidades no nosso sistema democrático e mediático, comunicacional. Lá está, já nessa altura, a perda de referências por parte de grande parte da população relativamente aos jornalistas como intermediários e fonte primária de informação, que já se começava a assistir, e também uma mistura entre informação e entretenimento que levava a uma maior atração também das pessoas, e tendo em conta que isso serviu noutros países para surgirem atores populistas que entraram de rompante na cena política, muito vindo da televisão e do entretenimento, já com raízes, por exemplo, no pai deles todos, que foi o Berlusconi, ali entre a década de 80 e 90, nessa altura ainda no mundo analógico, mas ele vinha desse mundo da televisão. Aliás, ele era quase dono de todo o espaço mediático italiano, e há uma história muito, muito importante, que foi quando ele se anunciou primeiramente a candidatura à presidência de Itália, em que enviou uma cassete ainda daquelas analógicas para um estúdio de televisão, e foi praticamente uma coisa nova na sociedade italiana, um anúncio de candidatura transmitido nos telejornais pelo candidato estrela. E isso, entre outros fatores, levava-me a identificar algumas vulnerabilidades e possibilidades desse tipo de projeto se ingrar em Portugal. Enquanto estava a produzir o livro, surgiu o Chega, e, portanto, o livro centrou-se de imediato nesse projeto, que me pareceu logo desde o início que poderia ter sucesso, ao contrário de outras tentativas anteriores. E como a realidade andou muito rápido e eu, por motivos profissionais, não consegui acompanhar essa realidade, o livro foi-se prolongando, e de um alerta acabou por ser publicado agora quase como um diagnóstico do que já está a acontecer, quando um partido com essas características já está praticamente nos 20%, uma coisa quase inédita na democracia portuguesa. Um terceiro challenger aparecer não sucedia desde os anos 80 com o PRD, e portanto há uma transformação grande
ao nível político em Portugal, e passou a ser um diagnóstico sobre isso, quando no início era um aviso de que isso poderia acontecer, e que já tínhamos tido até algumas experiências em que, não diria que eram projetos essencialmente populistas, mas algumas candidaturas que tinham características populistas, e tínhamos percebido, ou pelo menos eu pressenti na altura, que aquilo poderia funcionar se fosse mais eficaz enquanto produto político. Por exemplo, poucos anos antes, tivemos umas eleições europeias em que uma candidatura na altura protagonizada pelo António Marinho e Pinto conseguiu um resultado muito expressivo e uma coisa quase inédita em Portugal, com um partido pequeno, e aquela candidatura tinha algumas características daquela estratégia populista, ainda muito longe desta nova versão muito ligada à comunicação pelas redes sociais e tudo mais, mas já tinha ali algumas características desse tipo de estratégia, de polarização entre o nós e eles, e muito de volta de temas como a corrupção e privilégios políticos entendidos como um todo, generalizações e outros elementos daquele tipo de discurso. Também muito ligado à criminalidade, a questões de segurança e a parte emocional, mas ainda muito distante do que viria a ser o Chega, porque o Chega desenvolve todas essas características 20 vezes mais. Portanto, não, E foi muito rápido também, não foi, Gustavo, sim. de alguma forma? Quais foram, até comparando, por exemplo, essa candidatura que falou, e bem, quer dizer, que já se vislumbravam ali alguns ingredientes, digamos assim, de uma comunicação a esse nível, que acabou por ter um resultado realmente na altura que causou alguma admiração, digamos assim, mas o Chega e André Ventura vêm com uma velocidade muito maior e com um impacto muito maior. Quais são... E repare que o Marinho e Pinto, aquilo tanto conseguiu um resultado incrível, como logo a seguir praticamente desapareceu. Era aí que eu ia chegar, justamente. Ele depois chateou-se com o partido e criou um novo partido, e depois o novo partido não funcionou, mas sobretudo também porque ele entrou ali em contradições, porque ele tinha muito aquele discurso contra a corrupção, mas ao mesmo tempo ele tinha grandes preocupações com os direitos e garantias, por exemplo, dos acusados, e quando falava do caso mais grave de corrupção em Portugal, pelo menos com maior impacto social, que era a Operação Marquês com José Sócrates, ele intervinha muito a defender as liberdades e garantias processuais de José Sócrates, quase. Eu não estou a dizer que não teria razão ali em questões processuais, mas quase a replicar o que a defesa de José Sócrates dizia, e isso não funciona bem ali naquela área de eleitorado que gosta de produto populista. Portanto, essas nuances não funcionam ali bem. E depois também teve o outro problema, que foi a questão do salário de eurodeputado, que depois se embrulhou ali com umas declarações que também não caíram bem naquela parte do eleitorado. Agora, essa candidatura e outras anteriores deu para perceber que havia eleitorado interessado naquele tipo de ideias e exploração de ideias. Isso era uma percepção que eu já tinha há muito tempo, e daí que prevê-se que poderia surgir um político mais eficaz a interpretar aquele tipo de estratégia e comunicação política, que acabou por acontecer. E acabou por acontecer. Entretanto, também já esta ascensão e o crescimento do partido também tem trazido, como temos visto ao nível da atualidade, vários casos vários escândalos relacionados com elementos do partido. Como é que que consequências é que é expectável que isto tenha junto da opinião pública nesta ascensão astronómica, não é, do partido? Ou seja, acompanhando também o que acontece noutros países, tentando verificar o que está aqui a acontecer em Portugal, que impacto é que isto pode trazer, todos estes escândalos
para o grupo, embora o líder se tente posicionar sempre o mais possível de uma forma incómoda, eu diria. Sim, essa sucessão de casos nos chega, sobretudo, indiciam algo que eu também abordo no livro, mas que também já tínhamos sinais disso noutros artigos e já tínhamos um bocado a ideia disso, que é a falta de capacidade de atração de talento ou de pessoas mais qualificadas. E quando elegeram 50 deputados, depois entrou ali muita pessoa que possivelmente nem controlaram ou não tinham bem ideia de onde vinham, e depois aquele tipo de projeto também, se calhar, atrai mais pessoas com problemas, muitas delas vindas de outros partidos que se calhar não se integraram nos outros partidos precisamente por causa desses problemas. E isso, pronto, teve aqui agora uma sessão de casos em que os jornalistas mais intensamente procuraram e descobriram coisas, ou por coincidência apareceram ali mais situações num curto espaço de tempo. Se não fosse isso, eu digo que se não fosse isso, o Chega com muita probabilidade subiria ainda mais nestas eleições e poderia até vir a disputar pela primeira vez o primeiro lugar. Com essa sucessão de casos, e que ainda ontem surgiu outro, penso que isso poderá impedir um pouco, para já nestas eleições, uma subida considerável. Agora, relativamente aos efeitos disso no eleitorado do Chega, eu tenho algumas dúvidas de que isso tenha assim um impacto tão grande. Eu acho que pode, sobretudo, quebrar o crescimento do partido, mas para o eleitorado deste tipo de partidos, e eu baseio-me no que vejo neste curto espaço de tempo de existência do Chega em Portugal, mas noutros países onde estes fenómenos estão mais desenvolvidos e temos mais informação e sobretudo, um espectro maior de análise, mais tempo e mais experiências, geralmente não afetam muito o eleitorado deste tipo de partidos. E, por exemplo, se olharmos para os Estados Unidos, para a situação de Trump, por maiores que sejam os escândalos ou os casos, isso não retira não retira o apoio daquela metade quase da população que lá está, numa sociedade hiperpolarizada, em que, aliás, ele próprio chegou a dizer que se assassinasse alguém ali em Times Square, que continuaria a ter os mesmos apoiantes e que não haveria problema nenhum. Recentemente tivemos um caso, por exemplo, daquela conversa numa aplicação Signal entre altos dirigentes da administração Trump, e sobretudo ao nível da segurança nacional, a discutirem planos de guerra, com um jornalista inadvertidamente inserido nesse grupo, mas o próprio ato de discutir esse tipo de assuntos e de forma tão leviana num grupo do Signal sem qualquer tipo de segurança, repare, não teve grande efeito, parece que não houve grande escândalo com isso, quando na campanha de 2016 Trump quase que andava de comício em comício a pedir que Hillary Clinton fosse presa, era o lock her up, porque teria utilizado um e-mail pessoal para remeter uma mensagem profissional quando era secretária de Estado. E isso, comparado com este caso do Signal, é quase uma brincadeira. E, portanto, há uma dualidade de critérios impressionante. E também esta quebra imensa nas bolsas. Trump também acusava Biden de ter rebentado com a economia dos Estados Unidos, e se as bolsas não subissem tal por cento, era um fracasso e devia ser demitido. As bolsas tiveram uma quebra que já não tinham desde a pandemia e parece que está tudo bem. Portanto, eu não sei até que ponto
é que este tipo de situações e escândalos e fracassos colam ou não naquele eleitorado que quer este tipo de projetos políticos e apoia este tipo de projetos políticos independentemente do que acontecer e da realidade e dos factos e tudo mais. E isso depois também enquadra-se naquele problema de que estas pessoas vivem em bolhas comunicacionais e informativas nas redes sociais, em que a realidade delas não é a nossa realidade. O que eu acabo de referir sobre o caso Signal e as bolsas, naquela bolha não é isso que se diz. E há outra história. E nós nem temos bem noção do que é que aquelas pessoas pensam sobre isso. Mas possivelmente é uma conspiração de que as bolsas estão a ser atacadas por uma conspiração de democratas de extrema esquerda e comunistas que fizeram não sei o quê. Isto é o dia-a-dia nas redes sociais e que, infelizmente, por imperativo profissional, tenho que acompanhar muito intensamente, mas às vezes é difícil dissociar-me desta loucura em que algumas pessoas vivem naquelas redes. É impressionante. Desse contacto que tem enquanto jornalista e editor e também investigador, que são áreas também que vai estando atento, porque tem que ser, mas também porque gosta de acompanhar, por aquilo que se percebe e de sistematizar esta informação. Gustavo, acha que este fenómeno do crescimento do populismo veio para ficar, de alguma forma é passageiro, vai acabar por ser tão mau que vai acabar por se autodestruir a médio e longo prazo? O que é que perspectiva a este nível? Não sei, mas os sinais que temos é, por um lado, se olharmos para outros países na Europa, por exemplo, para os Países Baixos, eles têm partidos populistas há décadas, quase desde os anos 80, 90. Portanto, isso leva-nos a pensar. Chegou mais tarde a Portugal, como é muito comum acontecer em muitos fenómenos e também na política, as coisas chegam aqui mais tarde. Portanto, é crível que isto não desapareça de um dia para o outro e que continue por mais anos. Por outro lado, também a procura por este tipo de projetos e por este tipo de ideias já existia há muito tempo. Portanto, também não vai desaparecer, mesmo que o Chega em si, o projeto específico, tenha fracasso ou desapareça ou não sobreviva, por exemplo, à saída do André Ventura, que nestes projetos muito pessoais é também comum acontecer, centrados na figura de um líder. Não quer dizer que a procura não continue a existir na sociedade portuguesa, porque o populismo é sobretudo uma lente distorcida através da qual as pessoas, parte da população, percepciona a realidade e as notícias e a cena política. E essa lente distorcida já existia. E eu fiz muitas investigações ao longo dos anos sobre temas essencialmente populistas, mas que tratava-os com o enquadramento e o rigor jornalístico, portanto tentava resgatá-lo daquele turbilhão populista e tratá-lo com seriedade, distinguindo o verdadeiro do falso, a generalização do caso concreto e específico, e pressenti sempre que isso já existia na sociedade portuguesa e que a forma mais fácil de conseguir galvanizar uma sala ou receber aplausos das pessoas eram essas generalizações e dizer que eles são todos isto e aquilo e todos corruptos e que andam todos na mesma situação de desvio de fundos, etc, etc. E isso era o que provocava aplausos e que levava muitas vezes, por motivos errados, as pessoas a procurarem o meu trabalho e etc. Isso eu tenho uma noção grande disso e sobretudo depois ganhei uma maior responsabilidade sobre a forma como até abordo esse tipo de temas e percebi a força que aquilo tinha e acho que isso vai continuar a existir. E depois, ao mesmo tempo, temos realmente uma classe política e dirigente que comete sucessivos tiros, há sucessivos tiros nos pés e sucessivos problemas, sobretudo de opacidade, falta de transparência. Era a pergunta que eu tinha para colocar a seguir, que é qual é o papel... Razão essas percepções e nós temos que andar por trás a tentar dizer não, isto não é tudo assim e temos que andar a tentar neutralizar
os efeitos desses problemas todos, infelizmente. É isso que é, qual é o papel dos outros partidos e em que medida estão ainda a prejudicar ou a aumentar esta tendência, em vez de ser eventualmente ao contrário. Portanto, estamos aqui num cenário bastante desafiante para sermos Só simpáticos. sobre isso, se depois me perguntasse, é só a questão de, sim, esse problema existe, a corrupção existe, o problema da falta de transparência existe, o problema de conflito de interesses existe. Eu especializei-me nisso ao longo de décadas. É fácil dizer, é fácil transportar a emoção das pessoas contra isso, mas atenção, lendo o projeto político, o programa do Chega, o discurso do Chega, a propaganda do Chega, eles falam sobre isso, mas não têm uma única medida que ou seja minimamente eficaz. Quer dizer, qualquer especialista em corrupção, em prevenção e combate à corrupção em Portugal, olha para o programa do Chega e diz que aquilo não tem absolutamente nada. Nada. Portanto, eles canalizam a emoção e para obter ganhos eleitorais e apoio eleitoral sobre isso, mas eles não conseguem resolver o problema. Em muitos casos até o agravam, porque há casos dentro da própria bancada e das próprias fileiras que eles ainda não têm poder, mas se algum dia chegassem ao poder, os casos seriam tão ou mais graves pelo que temos visto da ética daquelas pessoas que ali estão ainda ao nível de deputados e vereadores. E não há nada no programa do Chega e no discurso do Chega de novo e que resolva o problema. Uma das principais medidas que André Ventura e o Chega defendem para o problema da corrupção é o aumento de penas. Se você perguntar a qualquer especialista magistrado sobre isso, ele diz que isso não tem efeito nenhum. Não, quer dizer, o crime de clarinho branco, ninguém vai deixar de cometer um crime a esse nível porque a pena aumentou de 5 para 10 anos. Isso é absolutamente ridículo. Ainda para mais num país como Portugal, onde o problema é que as pessoas nem chegam a ser julgadas ou tudo prescreve e nem se chega a julgamento. Portanto, o aumento de penas é simplesmente uma coisa que, lá está, obtém aplausos e likes nas redes sociais, mas que não tem efeito nenhum prático, concreto naquele problema. E não resolvem Não resolve. efetivamente em nenhum A aspecto e corrupção nenhuma área nunca será social. resolvida. A única coisa que podemos ansiar é que seja diminuída para níveis residuais e mais aceitáveis. Onde há poder e dinheiro haverá sempre corrupção. Ou pelo menos eu não conheço nenhuma sociedade que não tenha algum nível de corrupção. Só as ditaduras, talvez. Isso não será uma boa alternativa. Claramente que não. Gustavo, eu gostava de terminar, começamos pelo jornalismo e terminar também no jornalismo, que é, são muitos anos no mercado, no setor do jornalismo, já vi vários projetos, tal como eu também, fecharem. Portanto, há aqui uma crise económica instalada também no jornalismo, e nos grupos de mídia. Os desafios são muitos, ainda assim, porque é que continua a valer a pena ser jornalista, ser editor, e estar nesta linha da frente, tão sujeita neste momento a situações tão constrangedoras? Essa pergunta a resposta era muito longa, mas eu sublinho só que as coisas mudaram muito e eu quando entrei na profissão, lá está, ainda era quase um mundo pré-digital, já era digital, mas ainda estava no início. Era muito difícil entrar na profissão nessa altura, porque além de múltiplas crises que a minha geração apanhou, como não havia edições online digitais, as redações que existiam, era muito mais difícil entrar, porque só havia vagas para quem escrevia realmente para o jornal em papel e, portanto, ainda não havia esta nova vaga de sites em que é muito mais fácil entrar. Não estou a dizer que com boas condições de salários e estabilidade, etc. Mas hoje em dia é muito mais fácil entrar num jornal, num projeto, começando pelo site e por esse fluxo mais rápido de notícias ali no site. Eu recordo que da minha geração, pelo menos das minhas turmas e as pessoas que tiraram o curso na minha altura,
mais de metade não chegou sequer a entrar na profissão, e hoje em dia resta 2% na profissão. E isto é muito pouco tempo. Portanto, essa geração foi dizimada por dificuldades de entrar na profissão, e depois foram desistindo os poucos que conseguiram entrar. Hoje em dia é mais fácil. Aliás, hoje em dia qualquer pessoa pode fundar um jornal de um dia para o outro e colocá-lo online. Portanto, o problema de hoje em dia é a sustentabilidade desses projetos e captar a atenção entre tanta oferta e tanta coisa e tanta distração. E depois também acaba por ser depois mais fácil entrar, mas mais difícil evoluir na carreira, porque entra-se facilmente para aquela base, está muito confinado aos sites, ao digital e à velocidade, e com turnos muito grandes, mas depois para se distinguir e fazer outro tipo de trabalhos é difícil, e também muitos miúdos acabam por desistir, e também não têm, parece, um grande acompanhamento nessa fase em que são ali largados nos sites, fazer takes da Lusa, etc. Eu consegui, tive sorte, também muito esforço ao longo dos anos, até consegui ter alguma estabilidade e mantive, mas reconheço que é difícil hoje em dia. E depois, ultimamente, além das dificuldades financeiras de muitos dos projetos e salários muito baixos na maior parte dos projetos e jornais, também nos últimos anos uma regressão do prestígio social até da profissão, em que o jornalista é quase insultado constantemente nas redes sociais e até perseguido. Isso subiu muito durante a pandemia, e com a ascensão deste tipo de projetos populistas também levou à projeção de muito ressentimento e ódio contra os jornalistas, que também não entendo porque isso também por vezes tem um impacto grande nas pessoas que estão ali por sentido de serviço público e entrega àquela profissão, e depois ao mesmo tempo, além de serem mal pagas e terem todos esses problemas, ainda estão a ser insultadas e acusadas de serem avançadas e vendidas ao poder ou à empresa XY. E isso é também um fenómeno mais recente que acentua o nível de desistência de muitos jovens que entram na profissão e que acabam por enverdar depois por outras alternativas. Mas, terminando com uma nota de otimismo, acho que é continuar a lutar e a avançar, e provavelmente chegaremos a outro tipo de desenvolvimentos, e vamos superar os obstáculos que estão agora nesta fase pendentes sobre nós e que nos parecem enormes, mas se calhar com o avançar do tempo teremos outra perspectiva. Será sempre uma profissão essencial para a democracia. Eu sei que o Gustavo não é a favor estamos a repetir tanto esta narrativa. Perdemos logo metade daquela audiência. Pois é, mas nós sabemos, é como a história do eu sei que o Gustavo sabe, que eu sei que o Gustavo sabe, que eu sei que o Gustavo sabe, que eu sei que é mesmo importante, e é uma profissão extremamente importante para esta regulação da democracia e da organização da sociedade, e todos nós enquanto pessoas. Por isso ficamos aqui a acreditar nisto que o Gustavo está a dizer. A fase não é a mais simpática, parece tudo uma montanha muitíssimo, muitíssimo grande, e talvez com o tempo ganhamos outra perspectiva, e até lá a ir subindo a montanha e descendo com todos os seus declives. Gustavo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e continuação de um bom trabalho e muita força. Obrigado, até breve. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!